Pois bem, então, depois dessa introdução, vamos ao primeiro tópico aí, identificando o desemprego. Começaremos este capítulo examinando em detalhes o que significa o termo desemprego. Então, o que é desemprego? Vamos lá. Como se mede o desemprego? A medição do desemprego nos Estados Unidos é tarefa do Bureau of Labor Statistics, a BLS, ou o BLS, que faz parte do Departamento do Trabalho. A cada mês, o BLS produz dados sobre o desemprego e outros aspectos do mercado de trabalho, como os tipos de emprego, a duração, em média, da semana de trabalho e a duração do desemprego. Esses dados vêm de uma pesquisa regular com 60 mil famílias, denominada Pesquisa da População Atual. Fazendo apenas um parêntese, no caso brasileiro, o Brasil também tem dados que são dados sobre o desemprego que são calculados por várias agências de estatísticas. O IBGE tem um cálculo, o antigo Ministério do Trabalho também tem um cálculo, utiliza os registros lá, por exemplo, da RAIS e do CAGED. Você também tem pesquisas de desemprego de agências estatísticas privadas como a FGV. Enfim, você também tem um conjunto de estatísticas que vão analisar o desemprego sobre vários aspectos. Tanto o emprego como o desemprego sobre vários aspectos. Com o objetivo de ver como está a dinâmica do mercado de trabalho. Então, cada país se esforça justamente para fazer essas medições a partir de algumas metodologias que são incomuns, mas é claro que cada país utiliza um tipo de registro diferenciado. Com base nas respostas às perguntas da pesquisa, o BLS coloca cada adulto, pessoa com 16 anos ou mais de cada família pesquisada, em uma das seguintes categorias. Então, pessoas com 16 anos ou mais. Então, você tem a categoria de empregados. Então, essa categoria inclui aqueles que trabalhavam como assalariado, os que tinham negócio próprio ou que trabalhavam sem receber salário em um negócio da família. Também inclui aqueles que trabalham em período integral ou meio período e os que estavam temporariamente afastados do trabalho em decorrência de férias, doença ou mau tempo. E você tem os desempregados. Então, esta categoria vai incluir, portanto, aqueles que não estavam empregados, que estavam disponíveis para o trabalho e que estiveram procurando uma colocação nas 4 semanas anteriores. E esse último aspecto também é fruto de uma grande quantidade de polêmicas no caso brasileiro, porque, por exemplo, se a pessoa não estiver procurando emprego, pressupõe-se que ela não está desempregada. Mas ao passo que ela começa a procurar emprego, ela, portanto, está desempregada porque ela quer trabalhar, mas não encontra uma colocação. Então veja aí que esse conceito ele se aplica no caso aqui do livro do Ben-Quill, por ser um livro de um autor norte-americano. É claro que ele aqui traz as realidades dos Estados Unidos. Também inclui aqueles que estavam esperando ser chamados para o trabalho do qual haviam sido dispensados temporariamente. Então, nós temos, portanto, 2 grandes categorias aí, os empregados e os desempregados. E temos também aí o fora da força de trabalho. Então, veja, essa categoria inclui aqueles que não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores, tais como os estudantes em tempo integral, os aposentados e as donas de casa. Então, essas 3 categorias, estudantes, aposentados e donos de casa, por exemplo, não entram na força de trabalho. Então, nós temos aqueles que fazem parte da força de trabalho e os que estão fora da força de trabalho.
Aqueles que querem estar, ou que é a população economicamente ativa, no caso do Brasil, aí você tem as subcategorias de empregado e de desempregado. A figura 1 mostra essa divisão para o ano de 2009. Uma vez que o BLS tenha enquadrado todas as pessoas abrangidas pela pesquisa em alguma das categorias, ele calcula diversas estatísticas para resumir a situação em que se encontra o mercado de trabalho. O BLS define força de trabalho como a soma dos empregados e desempregados. Então, força de trabalho, empregados e desempregados, e aqueles que estão fora da força de trabalho. Então, a força de trabalho, portanto, nada mais é do que aqueles que estão empregados, mais o número de desempregados. O BLS define a taxa de desemprego como percentual da força de trabalho que está desempregado. Portanto, como é que você vai calcular a taxa de desemprego? Então, você vai pegar o número de desempregados, aqueles que fazem parte da força de trabalho, aqueles que querem trabalhar, aqueles que fazem parte da população economicamente ativa, dividido pela força de trabalho para multiplicar e depois multiplica por 100 para encontrar a taxa de desemprego. Portanto, a taxa de desemprego ela vai ser calculada baseado apenas na força de trabalho. Não inclui aí os que estão fora da força de trabalho. Então, por exemplo, você não vai incluir, no caso aqui, como a gente viu nos parágrafos anteriores, os aposentados. Então, os aposentados não fazem mais parte da força de trabalho, a não ser que eles passem, por exemplo, a procurar emprego. Aí eles voltam a fazer parte da força de trabalho. O BLS calcula taxas de desemprego para toda a população adulta e para grupos de definição mais limitada. Então aí faz uma série de outras estatísticas paralelas quando você calcula as taxas de desemprego. Então, vai calcular a quantidade de negros, de brancos, de homens, de mulheres e assim por diante, que, portanto, fazem parte aí do cálculo relativo à força de trabalho. Então, quando as agências de estatística ou os departamentos dos governos ou os ministérios do trabalho ou as agências que cuidam do emprego e da renda fazem um cálculo das taxas de desemprego, eles utilizam essa pesquisa de emprego e desemprego para fazer uma série de outras análises para ver, por exemplo, será que a taxa de desemprego é maior entre negros ou é maior entre brancos? Será que a taxa de desemprego é maior entre jovens ou é maior entre pessoas com mais idade? Então, você utiliza essas estatísticas para construir uma série de dados para fazer uma análise, por exemplo, das políticas públicas de emprego. O BLS usa a mesma pesquisa para produzir dados sobre a participação na força de trabalho. Então, veja, a taxa de participação na força de trabalho mede o percentual da população adulta total dos Estados Unidos que está na força de trabalho. Então, esse cálculo também tem no Brasil, aí apenas acho que muda um pouco a nomenclatura, que em vez de força de trabalho, no Brasil as estatísticas, se eu não estou enganado, utilizam a nomenclatura a população economicamente ativa e a população economicamente inativa. Então, por exemplo, você não vai considerar na força de trabalho uma criança. Então, veja, a taxa de participação da força de trabalho, então a força de trabalho é dividido pela população adulta, ou seja, como a gente viu aí nos parágrafos anteriores, aqueles com mais de 16 anos, no caso aqui das estatísticas dos Estados Unidos. Então, a população adulta com mais de 16 anos é o que vai estar aí nesta divisão. E a força de trabalho é aquilo que nós vimos anteriormente, que refere-se, portanto, ao número de empregados mais o número de desempregados. Ok? Aqui na figura 1, portanto, é um gráfico que deixa mais claro a divisão da população em 2009. Então, veja, a população adulta dos Estados Unidos em 2009 era de 235 milhões
de pessoas, então 235 milhões. Desses 235 milhões que são adultos, apenas 154 milhões são considerados força de trabalho ou população economicamente ativa. 81 milhões estão fora do mercado, estão fora da força de trabalho. Portanto, dessa força, qual é a taxa de desemprego? A taxa de desemprego vai ser de 14 milhões, referente à força de trabalho de 154 milhões, revelando, portanto, aí uma quantidade de 139 milhões de empregados. Portanto, o BLS, no caso dos Estados Unidos, divide a população adulta em 3 categorias. Então, eu tenho, dentro da população adulta, portanto, tudo aqui é população adulta, eu vou ter os empregados, os desempregados e os fora da força de trabalho, portanto, aí fazendo uma análise deste mercado de trabalho, no caso aí dos Estados Unidos. E a partir desses dados, você consegue definir a taxa de desemprego, ou seja, aqueles 14,3 milhões de desempregados representam uma taxa de desemprego de quanto em relação à força de trabalho. Então vamos lá ver como é que isso é feito de maneira simples, e o Menkil coloca isso aqui de uma maneira bem intuitiva. Então veja, esta estatística indica a parcela da população que optou por participar do mercado de trabalho. Então veja, a taxa de participação na força de trabalho, tal como a taxa de desemprego, é calculada para toda a população adulta e para grupos mais específicos. Para ver como esses dados são calculados, observe lá os dados de 2009 que vimos aí na figura número 1. Veja, nesse ano havia 139,9 milhões de pessoas empregadas e 14,3 milhões de pessoas desempregadas. Então, a força de trabalho, qual é a equação? Nada mais é do que somar os empregados mais os desempregados, resultando em 154,2 milhões de pessoas que fazem parte de cidadãos, homens, mulheres, negros, brancos, jovens, meia-idade e idosos, que fazem parte, portanto, desta força de trabalho, no caso aqui dos Estados Unidos, em 2009. E aí a taxa de desemprego, como a gente viu anteriormente, nada mais é do que a divisão entre o desemprego, 14,3 milhões de desempregados, dividido por 154,2 milhões, que são aqueles que compõem a força de trabalho, vezes 100, isso vai resultar, portanto, em um desemprego de 9,3% em relação à força de trabalho, não em relação à população total. E veja, como a população adulta era de 235,9 milhões, qual é a taxa de participação na força de trabalho? Então, a taxa de participação na força de trabalho nada mais é do que, portanto, 154,2 milhões de trabalhadores, que são aqueles que compõem a força de trabalho, dividido pela população total, 235,9 milhões, vezes 100. Portanto, em 2009 nos Estados Unidos, a força de trabalho correspondia a 65,4% da população dos Estados Unidos. Os outros restantes aí, cerca de 35,6%, né? 6 aqui, 5 vai 1, 4, 100. 35,6% corresponde, portanto, àqueles que não fazem parte da força de trabalho. Se a gente voltar aqui na figura número 1, se a gente voltar aqui na figura número 1, esses 81,7 milhões correspondem àqueles que estão fora da força de trabalho. Ou seja, mais da metade da população dos Estados Unidos está disponível para o mundo do trabalho, para o mercado de trabalho, mostrando, portanto, o tamanho da força produtiva de um determinado país, neste caso, mostrando o tamanho da força produtiva dos Estados Unidos em um determinado ano. Assim, em 2009, veja, quase 2/3
da população adulta norte-americana participavam do mercado de trabalho, dos quais 9,3% estavam sem trabalho. A tabela 1 mostra as estatísticas de desemprego e de participação na força de trabalho para vários grupos da população dos Estados Unidos. 3 comparações são as mais evidentes. Primeiro, as mulheres com 20 anos ou mais têm menor taxa de participação na força de trabalho que os homens, mas, uma vez inseridas na força de trabalho, apresentam taxas de desempregos menores que as dos homens. Portanto, as mulheres com 20 anos ou mais têm menor taxa de participação. Portanto, os homens jovens nos Estados Unidos acessam mais ao mercado de trabalho. Mas quando as mulheres acessam, elas ficam menos desempregadas do que os homens. Segundo, os negros com 20 anos ou mais têm taxas de participação na força de trabalho semelhantes aos dos brancos, porém apresentam taxas de desemprego muito mais elevadas. Terceiro, os adolescentes apresentam baixas taxas de participação na força de trabalho e taxas muito mais elevadas de desemprego que a população em geral. Então veja, as pesquisas sobre o mercado de trabalho podem proporcionar às autoridades políticas, aos gestores das políticas de emprego e de renda, uma série de dados que vão permitir que o governo realize políticas públicas de fomento, de requalificação, de educação em parcelas da população que representam maiores taxas de desemprego. Então, é claro que quando a gente tem lá a taxa de 9,3%, essa é uma taxa média geral. Mais uma vez, essa taxa pode ser superior para os jovens, pode ser superior para as pessoas com mais idade, pode ser superior para as mulheres, para os negros e por aí vai. Então veja esse conjunto de dados que as pesquisas de mercado de trabalho elas proporcionam. Em termos mais gerais, esses dados mostram que as condições existentes no mercado de trabalho, portanto, o que eu frisei, variam muito entre os diversos grupos da economia. Então, cabe repetir, em termos mais gerais, esses dados mostram que as condições existentes do mercado de trabalho variam muito entre os diversos grupos da economia. Os dados do BLS sobre o mercado de trabalho também permitem aos economistas e formuladores de políticas monitorar mudanças na economia ao longo do tempo. Portanto, os dados do agente público que faz o monitoramento das estatísticas do trabalho, portanto, os dados do BLS sobre o mercado de trabalho, também permitem aos economistas e aos formuladores de políticas, ou aquilo que em alguns livros se chamam de policy makers, permitem monitorar mudanças na economia ao longo do tempo. Então veja a importância de cada país ter um conjunto de dados estatísticos que permitam conhecer o funcionamento, a dinâmica e as complexidades do mercado de trabalho. A figura 2 mostra a taxa de desemprego nos Estados Unidos desde 1960. A figura indica que a economia sempre apresenta algum desemprego e que a taxa varia de ano para ano. A taxa normal de desemprego em torno da qual a taxa normal de desemprego em torno da qual a taxa de desemprego flutua é chamado, o que a gente viu lá nos primeiros parágrafos, de taxa natural de desemprego, ou seja, um percentual da população que nunca consegue achar emprego. E o desvio da taxa de desemprego em relação a essa taxa natural é chamado, portanto, de desemprego cíclico. A taxa natural de desemprego da figura mostra uma série de estimativas feitas muito abaixo pelo escritório de orçamento do Congresso americano, Congressional Budget Office. Para 2009, foi estimada uma taxa natural de 5%, próxima da taxa de desemprego real de 9,3%. Ou seja, esse 5%
significa aquela taxa normal de desemprego. Sempre vão ter pessoas desempregadas que nunca vão conseguir achar emprego, e esse percentual da força de trabalho, no caso do que foi estimado aqui nos Estados Unidos, é de 5%. O que significa que um desemprego de 9,3% está significando que o mercado de trabalho, portanto, ele está bom. Ou seja, está quase perto do chamado pleno emprego, porque mesmo que tenha essa taxa natural de 5%, se a economia de fato está com um desemprego de 5%, considera-se do ponto de vista teórico que essa economia ela atingiu o pleno emprego. Portanto, a taxa natural de desemprego nada mais é do que a taxa normal de desemprego, em torno da qual a taxa de desemprego ela flutua. Mais adiante, discutiremos as flutuações econômicas de curto prazo, incluindo as flutuações do desemprego de ano para ano em torno de sua taxa natural. No restante deste capítulo, contudo, ignoraremos as flutuações de curto prazo e examinaremos por que sempre, veja, então, examinaremos por que sempre há algum desemprego nas economias de mercado. Portanto, porque sempre há algum desemprego nas economias de mercado. E o desemprego cíclico, aquele que em determinados momentos pode aumentar, em outros pode diminuir, nada mais é do que o desvio do desemprego em relação à sua taxa natural. Vamos voltar aqui e ver tanto a figura 2 como a tabela número 1. Então veja, os dados estatísticos produzidos em um determinado país podem permitir aos agentes públicos, aos formuladores de política, aos economistas, um conjunto de dados, digamos, de subdados, de microdados, que permitem com que esses agentes públicos, gestores da política de trabalho, percebam como funciona a dinâmica de trabalho entre as várias diferenças ou características que o mercado de trabalho pode ter. Idade, gênero, cor de pele, origem, enfim, étnica, origem de nacionalidade e assim por diante. Portanto, veja, o mercado de trabalho de acordo com vários grupos demográficos. Então, você pode aqui, já que o autor adiciona o termo demográfico, portanto, você pode analisar o mercado de trabalho a partir de várias características demográficas. Então, você pode aí ter um conjunto de questões que permitem você ver os substratos do desemprego, os detalhes do desemprego, quando você está falando aí de analisar um pacote de dados estatísticos de mercado de trabalho. Esta tabela mostra a taxa de desemprego e a taxa de participação na força de trabalho de vários grupos em 2009. Então veja, você tem o grupo demográfico, você separa aqui por idade, né? Então aqui duas adultos 20 anos ou mais velhos, adolescentes entre 16 e 19, e aí você pode colocar branco homem, branco mulher, negro homem, negro mulher, e analisar o desemprego. Então veja, o desemprego de adultos com mais de 20 anos é maior entre negros homens. E nos adolescentes também é maior entre negros homens. Então veja aí que você pode ter uma série de dados diferenciados. E aqui a taxa de participação na força de trabalho. Vamos voltar aqui para lembrar? Lembrando que a taxa de participação na força de trabalho nada mais é do que a população da força de trabalho dividido pela população adulta total, e aí você concentra a taxa de participação na força de trabalho. E veja, por exemplo, que brancos homens, no caso dos Estados Unidos, é a maior participação, tem a maior taxa de participação na força de trabalho. Então, os dados estatísticos permitem compreender este conjunto de informações. Na figura 2 já, veja, né? Então, a taxa de desemprego dos Estados Unidos desde 1960. Então, este gráfico, ele usa dados anuais da taxa de desemprego para mostrar a parcela da força de trabalho sem emprego. A taxa natural de desemprego nesse período
é o nível normal de desemprego em torno da qual a taxa de desemprego flutua. Então, você tem uma taxa de desemprego considerada natural e o resto do desemprego, né, vai flutuar o que seria o desemprego cíclico em torno dessa taxa natural de desemprego. E aqui no caso dos Estados Unidos é em torno de 5%. Então veja, você tem aqui a curva de 5% e aqui você tem as várias taxas de desemprego. Então veja, na última crise aqui de 2008, 2009, veja como o desemprego ele explodiu, ele foi para mais ou menos aí 10%, quando a taxa natural é de 5%. Portanto, uma situação em que o mercado ele está numa situação não muito favorável. Mas veja, há outros momentos de expansão econômica, como aqui nos anos 90, que o desemprego ele cai. Veja que aqui ó, ele está abaixo da taxa natural de desemprego, mostrando, portanto, aí uma série de dados históricos que permite compreender claramente como funciona o mercado de trabalho, neste caso aqui, como funciona o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Mas isso nós podemos fazer também para outros países, ou nós podemos fazer para o Brasil, desde que existam dados, desde que existam pesquisas históricas sobre o mercado de trabalho, o que permite compreender a dinâmica ao longo do tempo de como funciona o mercado de trabalho. Então veja, voltando aqui só rapidinho, no caso aqui dos Estados Unidos, claramente, você tem os momentos de expansão, pico do desemprego, queda do desemprego. Veja aqui, ó, nos anos 60, 70, o desemprego ele caiu para o menor nível histórico dentro desse período aí de mais ou menos 50 anos. Então, ali você já tinha uma situação lá de 4, 3%, mostrando que em determinados momentos você pode ter uma redução do desemprego cíclico ou uma expansão do desemprego cíclico em torno lá da taxa natural de desemprego. Bem, agora o Menguil coloca aqui um estudo de caso, né? Participação de homens e mulheres na força de trabalho na economia norte-americana. O papel das mulheres na sociedade norte-americana mudou drasticamente durante o século passado, né? Estamos falando aí do século XX. Observadores sociais apontaram diversas causas para essa mudança. Ela pode ser atribuída, em parte, a novas tecnologias como a máquina de lavar, a secadora de roupas, a geladeira, o freezer e a máquina de lavar pratos, que reduziram o tempo necessário para concluir as atividades domésticas rotineiras. Em parte, essa mudança pode ser atribuída a um aperfeiçoamento do controle de natalidade, que reduziu o número de filhos da família típica. E, naturalmente, essa mudança no papel da mulher é também parcialmente atribuída a alterações nas atitudes políticas e sociais que, por sua vez, foram provocadas pelos avanços tecnológicos e de controle de natalidade. Juntos, esses fatos tiveram um impacto profundo sobre a sociedade em geral e a economia em particular. Em nenhum outro lugar, esse impacto se mostrou mais evidente que nos dados sobre a participação na força de trabalho. A figura 3 mostra as taxas de participação na força de trabalho de homens e mulheres nos Estados Unidos desde 1950. Logo após a Segunda Guerra Mundial, homens e mulheres tinham papéis muito diferentes na sociedade. Apenas 33% das mulheres estavam empregadas ou em busca de emprego, em comparação com 87% dos homens. Passadas algumas décadas, a diferença entre as taxas de participação de homens e mulheres foi diminuído gradualmente à medida que um número crescente de mulheres ingressou na força de trabalho e alguns homens a deixaram. Os dados de 2009 mostram que 59% das mulheres estavam na força de trabalho em comparação com 72% dos homens. Então veja a ampliação ainda, ou seja, do ponto de vista histórico é interessante quando um país tem esses dados registrados para você ver como a composição do mercado de trabalho ela vai ganhando alteração.
ainda tem um predomínio masculino, mas as mulheres quase que dobraram a sua participação na força de trabalho, no caso da economia americana. Em conformidade com os dados de participação na força de trabalho, atualmente homens e mulheres desempenham um papel mais equilibrado na economia. O aumento na participação das mulheres na força de trabalho é fácil de entender, mas a queda na participação dos homens pode parecer estranha. Há vários motivos para esse declínio. Primeiro, os homens jovens hoje estudam durante mais tempo que seus pais e avós. Segundo, os homens mais velhos hoje se aposentam mais cedo e vivem mais tempo. E terceiro, com mais mulheres empregadas, mais pais permanecem em casa para criar os filhos. Estudantes em tempo integral, aposentados e pais que ficam em casa são considerados, portanto, fora da força de trabalho. E se a gente for ver o gráfico aqui, olha que interessante, quando um país como os Estados Unidos, que eles têm uma tara por estatística, o que é muito legal para economistas, né, como eu, é que você consegue ter uma fotografia histórica de como a sociedade e a economia ela vai se modificando ao longo do tempo. Então veja, taxas de participação de homens e mulheres na força de trabalho desde 1950. Então essa figura, ela mostra o percentual de homens e mulheres adultos participantes da força de trabalho. Então lá em 50, os homens representavam mais de 80% e as mulheres representavam menos de 40%. E aí veja como há uma convergência dessas curvas, ou seja, os homens estão diminuindo, mas o que está acontecendo é um crescimento aí considerável das mulheres que entram na força de trabalho e, portanto, passam a representar muito mais. Então, essa curva mostra, ela indica que passadas algumas décadas, as mulheres entraram na força de trabalho ao passo que os homens, alguns homens deixaram a força de trabalho, como a gente pôde ver aí nos parágrafos